Bom dia a todos. Em primeiro lugar, eu gostaria de parabenizar e agradecer ao senador Flecha Ribeiro, ao senador Caiado, a iniciativa desta audiência e ao senador Otto, presidente da comissão, de pautar, ter agendado essa reunião, que é muito importante para todos nós que trabalhamos nos Correios e para os aposentados dos Correios. Senador, através do seu nome, eu cumprimento a todos os senadores presentes e a todas as pessoas, os colegas que vieram de Minas, Rio Grande do Sul, que vieram estar presentes aqui. Infelizmente, a maioria está trabalhando, não é liberado para sair, senão esse auditório estaria lotado. Queria cumprimentar também os representantes do superintendente da Previc, do presidente dos Correios e do presidente do Postales, e também estranhar, senador, e demonstrar aqui minha profunda indignação pelo desrespeito em faltar a essa audiência. Esse pouco caso, esse desrespeito, é o que tem feito o nosso fundo de pensão ir para o buraco como está hoje. Todos os fundos de pensão no Brasil têm rombo, mas o do Postales é o mais significativo, porque ele representa 100% dos ativos. Tudo que os trabalhadores juntaram desde 1981 foi para o ralo, ou para o bolso do ladrão. Respondendo à sua pergunta, todos os diretores são indicados pela diretoria dos Correios. Não dá para falar sobre Postales sem falar em Correios, que as coisas estão umbilicalmente ligadas. O empregado, ele, apesar de ter pela legislação paridade no Conselho, apesar dele ter paridade no Conselho, mas são 3 conselheiros deliberativos do patrocinador e 3 eleitos pelos empregados. Só que o voto de Minerva é do indicado pelo patrocinador. Ou seja, já entramos perdendo. Infelizmente, nossos últimos representantes eleitos não cumpriram com a obrigação e não representar os trabalhadores lá. O Zé Rodrigues fez uma explanação. Foi essa a única pergunta que o senhor fez, né? Se são indicados pelo patrocinador? Perguntei se o senhor podia explanar sobre a composição do conselho, como era composto. Qual a indicação? Quem indica os conselheiros? Ele falou sobre os conselheiros, eu queria saber quem indica. Quem indica são a empresa, a direção da empresa. Ela indica tanto a diretoria do Postales, como os membros do Conselho Deliberativo, exceto os 3 que são eleitos por nós, e o membro do Conselho Fiscal também é paritário. Eu gostaria de aproveitar o momento, essa camisa que nós fomos para a manifestação nas ruas, em todo o Brasil, e eu queria que todos vissem essa camisa. E gostaria de presentear o senhor com a camisa, o senador Flecha Ribeiro e o senador Ataídes. O senador Ataídes saiu há pouco. Eu tenho ali o senador Caiado. Não sei se... É GG, acho que está no senhor. Senhores, a minha fala ela vai começar agora. Zero o cronômetro, por favor. E eu, apesar da brincadeira, com muita tristeza, que eu recebo de um empregado com 34 anos de Correios, o broche que ele recebeu quando tinha 25 anos de Correio. Ele, com lágrimas nos olhos, ele me entregou esse broche, dizendo que não sentia mais orgulho por essa empresa que está indo para o buraco, pelo Postales que está indo para o buraco, pela dificuldade da vida dele, que ele não sabe o que vai fazer quando se aposentar, porque, como disse Zé Rodrigues, 35% da renda do aposentado vai ser para pagar esse roubo. Então, eu gostaria de mostrar para os senhores, depois vou levar de volta, que eu espero ainda que nós, que as entidades representativas, reconquistemos o orgulho e a dignidade de ser setista.
o Zé Rodrigues perguntou, e o senhor também perguntou, senador, agora que eu me lembro, sobre os órgãos fiscalizadores, não é? Quem tem a obrigação de fiscalizar, primeiro é a patrocinadora. Ela tem a obrigação de fiscalizar e de acompanhar. E ela não fez isso. É o Correios. O Correio tem a obrigação de fiscalizar o Postales. Depois a Previc. Tem uma entidade que representa pensionistas e participando de fundo de pensão que diz que a obrigação é nossa, que nós não temos que fiscalizar nada, não. Nós temos que confiar nas instituições. Nós temos que ter confiança total nas instituições, que elas existem para isso. Então, se eu indico alguém, eu tenho responsabilidade por quem eu indiquei. E eu trouxe aqui várias cartas, depois vou passar uma para essa comissão. Desde 2011 que nós passamos cartas para os Correios, para a Previc e para o Ministério das Comunicações. Aquele pacote ele é só de carta. Algumas têm resposta, mas sempre respostas evasivas. Nenhuma, quando a gente está do lado de cá, a gente seca a boca, viu? Nenhuma tem uma resposta que consiga nos trazer alento. É sempre empurrando com a barriga. Um empurrando para o outro. Essa questão do superintendente da Previc não está aqui, do presidente do Correio não está aqui, do presidente do Postal não está aqui, é por conta disso. Porque um empurra para o outro. Agora todo mundo quer tirar o braço da seringa. Mas todos eles têm responsabilidade com essa situação do Postales. Agora, eu sempre me pergunto, todo dia eu me pergunto, o que é que merece uma pessoa que rouba de idosos? O que é que merece uma pessoa dessa? Quando a gente vai analisar os investimentos, porque uma coisa é você investir numa ação da Petrobras e ela tem uma queda na Bolsa como aconteceu agora. Isso é uma coisa. Outra coisa é investir no botequim de seu Manuel. Outra coisa é investir sem garantias. Outra coisa, a Previc recentemente fez algumas autuações por investimentos desenquadrados, por certas situações que acontecem nos investimentos, e ninguém toma providência. Ninguém tomar providência, nem a Previc cobrar essa providência. Isso é outra coisa. Eu fui criado de forma tal que eu aprendi que todo ato tem consequência. Quem faz coisa errada tem que ser punido. Infelizmente não é uma realidade, não só no Postales, é nesse país. Quem comete irregularidade está flanando por aí, rindo dos bobos que pagam os impostos, que confiam nas instituições, que contribuem. O Zé Rodrigues falou também sobre a entrada ou ingresso no Postales ter sido obrigatório. E eu trouxe aqui, depois vou passar também, a portaria que vincula, portaria da época de criação do Postales, que vincula o contrato de trabalho ao ingresso ao Postales. Só era contratado se entrasse no Postales. Quem quiser conhecer mais sobre o fundo de pensão, tem um link do Sindicatos Bancários de São Paulo, de 2003, que traz os nomes de todas as pessoas que ocuparam o fundo de pensão e que ocupam o fundo de pensão, o Ministério da Previdência, está tudo aqui. Agora, senador, eu gostaria de pedir ao senhor uma atenção especial a um grande investidor chamado Banco de Nova York, o BNY Mellon, que grande parte do rombo do Postales está vinculado ao BNY Mellon. Tem uma cláusula no contrato, só mais 2 minutos para encerrar, tá? Tem uma cláusula no contrato do BNY Mellon com o Postales que diz o seguinte: cabe ao administrador, que o administrador, no caso dos investimentos, é o BNY Mellon, e gestor também, ele é gestor de alguns fundos, cabe ao administrador, tanto à instituição como a seus dirigentes e aquele registrado como pessoa física junto à CVM, todas as responsabilidades, especificamente as de ordem criminal, administrativa e civil,
decorrentes do serviço que prestar o fundo, bem como daqueles que vier a subcontratar com terceiros. Ou seja, de que é composto esse rombo? Uma grande parte está aqui no BNY Mellon. São investimentos mal feitos, inclusive aquele que ensejou a investigação na CVM americana, na SEC. Tudo no BNY Mellon, mais de 3 bilhões de reais. Tem o RTSA, que quando o Postalis foi saldado, o plano BD, é o benefício definido, que ele foi saldado em 2008, ele tem que estar equilibrado para ser saldado. Ele foi saldado sem nenhuma consulta aos empregados, aos participantes. Quando ele foi saldado, a ECT assumiu a responsabilidade de pagar o débito porventura existente. É esse débito que ela deixou de pagar que corresponde hoje a 1,4 bilhão. Então, a empresa tem que assumir a parte dela. Eu solicito aos senhores que encaminhem, primeiro que reforcem junto aos líderes das bancadas, que indiquem logo os representantes da CPI, porque essa CPI tem que andar. E segundo, que peçam ou que façam uma nova audiência pública, convidando o BNY Mellon para explicar os rombos do Postalis, porque daqui vai sair muita coisa, tá? Nós temos um gráfico do Postalis, também nós vamos passar para todos os presentes, como a gente sabia que o tempo ia ser curto, a posição da DICAP com relação a essa audiência, com relação ao rombo do Postalis. Depois nós vamos distribuir para todos que estão aqui. E a situação do Postalis ela é tão característica, senador, que o Postalis ele tem investimentos totalmente... Aí tem um gráfico que ele fala os investimentos do Postalis com relação os outros fundos de pensão, a média dos outros fundos de pensão. E os senhores vão ver a diferença. Houve um momento em 2007, que tem inclusive um jornal do Postalis que fala sobre isso, que na época o presidente Lula mandou que os fundos de pensão aplicassem nessas empresas maravilhosas, tipo Raesa, Energy, nessa multi, né? Essa multi, né? Então, tem uma ordem disso. Isso aqui é um documento da multi, né? A multi hoje pode ser salvo esse investimento. Mas, ou seja, existe uma decisão de governo que os investimentos fossem feitos de forma a alavancar essas empresas novas, sem histórico, sem base, e um plano saudado. Ele não tem que trabalhar com investimentos de alto risco. Ele tem que trabalhar com investimentos seguros que permitam a ele pagar toda a aposentadoria dos seus participantes. Senador, eu peço desculpas pelo avançado tempo, tá? Encerro aqui minhas palavras. Muito obrigado mais uma vez e obrigado aos colegas que vieram de longe. Assim como eu, né? Peço, inclusive, ao senhor Luiz Alberto Menezes, se ele tiver outros documentos que queiram encaminhar para o eu vou entregar todos os documentos que eu trouxe. Flecha Ribeiro, seria importante. Só um minuto, por favor. Senhor. Eu queria agradecer aos colegas do Pará, que tanto têm trabalhado em prol dessa luta do Postalis. Obrigado.